Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ali estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, fala conosco através da tua palavra, neste momento que vamos ministrar sobre finanças, em nome de Jesus, amém. Quando nós ministramos a palavra de Deus, direcionada, não é para tirar o teu dinheiro, é para você ter fé, para vencer os obstáculos, as barreiras e os impedimentos que você enfrenta no seu dia a dia, e que muitas vezes afeta até mesmo a sua fé, te privando daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos o seguinte, que Pedro nem sequer imaginava que naquele dia ele teria sua sorte mudada, e que voltaria ao mar, e teria a melhor pescaria de toda a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que naquela época, uma empresa que mais faturava, dentre algumas outras, era a empresa pesqueira. Aqui Pedro era proprietário de uma empresa, dono de uma empresa pesqueira, e tinha lá seus sócios, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu. Naquele dia fatídico, ou melhor, naquela noite, naquela madrugada, como sempre acontecia, eles foram pescar, se prepararam e ficaram frustrados, porque não pegaram absolutamente nenhum peixe que valesse a pena. Pedro veio calado, era do seu temperamento, ele se fecha, raivoso, porque aquela pescaria foi um fiasco. E quando ele está já na praia, junto com outros pescadores, Tiago e João, quando eu falo de outros pescadores, é da sua equipe,
porque dá a impressão que só cabia 3 pessoas no barquinho, né? Mas pode ter certeza que era muito maior que isso. Ele está lá, indignado, lavando a rede, dobrando e preparando tudo para guardar. E chega Jesus, aquele que conhece os corações. Você vai prosperar de acordo com o teu coração. Saiba você que o teu coração muitas vezes é impedimento para a tua prosperidade. Deus conhece o teu coração, e de acordo com o teu coração você vai prosperar. Então mude as inclinações do seu coração. Não seja individualista, egoísta. Não pense só em ganhar e se auto-beneficiar. É interessante a lição desse texto, porque Jesus chega e ele observa. Jesus era alguém que fazia sempre uma leitura do ambiente onde ele entrava. E quando você faz esta leitura, o Espírito Santo te auxilia para você ter discernimento daquilo que é espiritual. Nós pensamos que aquilo que é do homem, aquilo que é natural, aquilo que é carnal, é mais relevante, mas não é. Jesus então chega justo para Pedro. Tinha lá 2 barcos, e ele escolhe o barco de quem? Do Pedrão, que estava raivoso, aquele que era colérico, sanguíneo, hemorrágico. E fala: me empresta o teu barco, porque a multidão era grande e apertava Jesus. Aí Jesus sobe naquele barco, não como pretexto, mas com um propósito. Afasta um pouquinho o barco da margem, e Jesus prega. Não sei por quanto tempo. Vamos aqui, hipoteticamente, falar de 1 hora de pregação. Está ali Pedro, acabrunhado, cabisbaixo, olhando para o nada, mas ouvindo a palavra. A palavra estava entrando e caindo no coração de Pedro. Algo estava para acontecer. Aquilo que era um fracasso, porque se não havia peixes, não tinha como pagar os funcionários, não tinha como pagar as contas. E naquele momento, ele se dispõe a ficar ali. Ele foi obrigado. Jesus está usando meu barco, então eu preciso sentar aqui e preciso ouvir o que este homem tem para falar. Eu só sei que terminou a palavra. Jesus se dirige a Pedro e lança um desafio. Toda bênção que Deus tem para você vem com um desafio. Talvez não um desafio que o homem faça, mas um desafio que o próprio Deus faz ao teu coração. Porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, é porque Ele tem um propósito santo. Eu acredito que nesta manhã Deus quer mudar a história de pessoas que estão aqui dentro desta igreja e também assistindo este culto online. Deus quer mudar a sua realidade financeira. E é interessante que Deus entra na vida de Pedro, mudando a sua realidade financeira. Ele diz: Pedro, volta para o mar e lança a tua rede.
Aí ele diz assim: mestre, ele já identificou que ali estava alguém disposto a ensinar algo para ele. Quando ele diz rabi, quando ele diz mestre, ele está se colocando debaixo da autoridade daquele que pode lhe ensinar algo que ainda ele não sabe. Ele disse: tentamos pescar a noite inteira, fizemos aquilo que estamos acostumados a fazer, fizemos aquilo que sempre deu certo. Hoje não sei porque não deu. Eu vou te falar porque não deu. Porque Deus já tinha marcado este encontro com Pedro ali na beira daquela praia. Jesus não estava ali por coincidência. O propósito do céu é que o caminho dos dois se cruzasse, e a vida de Pedro nunca mais seria a mesma. Deus permitiu que nenhum peixe fosse pego naquela noite. Tem coisa na nossa vida que a gente pensa que é o diabo, e a gente faz batalha espiritual, queima, assa, frita, tosta, torra, cozinha, em nome de Jesus. Só que não tem nada a ver com o diabo. É o próprio Deus que diz: hoje ele não vai pescar nada, hoje não vai acontecer nada, hoje eu vou interferir no destino da vida dele. Por quê? Precisamos compreender o que é que Deus quer de nós. E o que ele queria de Pedro era algo muito maior do que sequer ele sonhava. Jesus diz para ele: vos farei pescadores de homens. Ele se sentia realizado pescando peixes, fazia com muita dedicação e afinco, mas o plano de Deus era superior. Preste atenção, o plano de Deus é superior para a tua vida. Eu não sei qual é, mas você quem tem que buscar. Diga para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para de brigar com Deus, para de ser resistente, se dobre a sua vontade e diga: Deus, eu não sei como vai ser, eu só sei que daqui para diante a minha vida vai ser consagrada a Ti, e o resultado vai ser que Ele vai visitar as tuas finanças. Aí Pedro disse: é dia, o sol brilha, está calor, ou seja, não é propício para pescar. Os peixes se escondem, eles vão para o fundo. Mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Aprenda isso: sobre a tua palavra lançarei a minha vida. Não faça nada na tua própria força. Não faça nada no teu braço de carne. Não confie só em sua capacidade humana, em suas habilidades, em seus talentos. Começa a colocar Deus na frente de tudo e dizer: Deus, a tua palavra diz que tu tens poder para enriquecer. Quando a gente fala isso, alguns ficam escandalizados. Mas eu pergunto: isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está.
A palavra diz que Deus enriquece e não acrescenta dores. A palavra diz que em tudo nós fomos enriquecidos. Pela fé existe uma unção sobre a nossa vida para vencermos todos os obstáculos, bloqueios, impedimentos. Pedro, pacientemente, reúne a sua equipe de trabalho e volta para o alto mar, e disse: é aqui que ele mandou lançar a rede. Ele obedeceu. Por que tem muita gente que não prospera? Nunca obedece. Deus fala: faz, ele diz: bobagem, já tentei, não deu em nada, não vou perder tempo. É aqui que ele mandou lançar as redes. É interessante o sonar de Deus. Os pescadores da modernidade hoje contam com a tecnologia. Existe um sonar que identifica onde está o cardume dos peixes, e ali eles são bem sucedidos na pescaria. Imagina, Deus esconde os peixes, e depois ele sabia onde estava, e é para lá que ele manda Pedro. E quando Pedro puxa a rede, ela estava muito pesada. Eles tiveram que fazer muita força para arrastá-la, para trazê-la para o barco. E olha que interessante, eles gritaram para um outro barco que estava ali perto, para que ajudassem. Sabe o que significa isso? Toda bênção é coletiva. Deus vai te abençoar para você abençoar outras pessoas. Você não vai ser abençoado para você sozinho desfrutar das benesses do Senhor. A Bíblia diz que a rede estava tão cheia que quase se rompeu. O barquinho quase afundou. Imagina só a alegria daqueles pescadores, chegando na praia, com a maior pescaria que tiveram em toda a sua vida, fruto de um culto, fruto de uma pregação, fruto talvez de uma hora de palavra. Jesus mostrou para Pedro que quem governa este mundo é Deus. Eu preciso falar isso para você nesta manhã. Quem governa este mundo é Deus. Se coloca debaixo da sua onipotente mão. O diabo é muito presunçoso. Na tentação ele diz: te darei a glória do mundo todo, se prostrado me adorares. O diabo só tem domínio naquilo que entregamos para ele. Não entregue sua vida, não entregue sua família, não entregue os seus negócios, não entregue a sua vida espiritual, não entregue nada a Satanás. Hoje é dia de você tirar da mão dele aquilo que ele pensa que é dele, que ele está dominando. O domínio é de Deus, e ele vai multiplicar o pouco que você tem colocado no altar, em suas mãos. Ele vai multiplicar aquilo que você tem trazido e depositado sobre este altar. Imagina um ano de salário num dia.
um ano de salário em um dia. Foi a pesca maravilhosa que Pedro teve. Eu quero profetizar que você que está aqui e você que está em casa vai ter também uma pesca maravilhosa. Em meio à crise, em meio à pandemia, em meio ao sufoco, Deus abençoa o seu povo no deserto, no estreito e no aperto. Aonde está teu coração? O teu coração é dele, pertence a ele. Você tem feito a sua vontade ou a sua própria vontade? Uma coisa eu sei, Deus está procurando os fiéis da terra. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos fiéis da terra. Ele quer abençoar aqueles que são fiéis. A bênção é para aqueles que são fiéis. A bênção é para aqueles que aprenderam a plantar, aprenderam a obedecer, aprenderam a fazer não por interesse, mas por amor, gratidão, reconhecimento, fé, temor e adoração. Eu quero te falar algo. Deus está por fazer algo que vai te impressionar. Vou repetir. Deus está por fazer algo que vai te impressionar. Eu me lembro, pastora Márcia, quando nós íamos orar naquele terreno que tinha lá uma obra não acabada, com aparência de abandonado, embora não estivesse. Era muito disputado, né, pastora? Só que a coisa estava amarrada. E a pastora me pediu para que a igreja pudesse estar indo lá, orando naquele lugar e profetizando. Durante 7 semanas nós fizemos isso. O negócio se concretizou, uma empresa assumiu toda a demolição, reforma, e ali hoje temos uma grande loja no segmento em nossa cidade. Os teus olhos viram aquilo antes de acontecer, o teu coração viu aquilo antes de acontecer. Eu não sei das demandas, eu não sei das disputas, mas se eles entendessem que aquilo é fruto da oração de uma mulher de Deus, fruto de algo que Deus falou no teu coração, não desista de orar, pastora, principalmente por aquilo que o diabo sopra nos teus ouvidos e diz: isso é impossível. Creia que ele não está para fazer a boa obra que ele já começou, é fiel para completar. Alguns corações são muito resistentes, mas diz a Bíblia que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. O teu coração tem que ser como um barro, a argila que é moldada, porque se for dura como pedra, só na picaretada você vai prosperar de acordo com o teu coração. E seja grato a cada conquista, a cada vitória, a cada bênção. Você vai se lembrar de Deus e vai glorificar o seu nome e vai contar o teu testemunho. Outro dia algo aconteceu assim que tocou profundamente meu coração. Uma coisa assim tão pequena, mas algo de tão grande importância.
Porque para Deus o mais importante não é o valor monetário da moeda corrente. O mais importante é a atitude do coração. Eu já contei o testemunho da minha sogra. Ela ganhou uma casa para morar, uma casa nova, construíram especialmente para ela. Hoje ela não paga aluguel, graças a Deus, porque eu tinha assumido isso, em partes, né? Eu trouxe um músico para trabalhar conosco, não deu certo, tinha alugado uma casa, mobiliado, fiquei com a casa parada 30 dias, o que é que eu vou fazer com essa casa? Aí Deus disse: honra a sua sogra, ela é minha intercessora. A sogra deve ser a sua segunda mãe. Eu até brinco, eu digo: se não é, tem alguma coisa errada com você. Aí você diz: não, pastor, tem muito errado com ela, só misericórdia. Mas quando você tem um coração em Deus, tudo é diferente. Aí, queridos, eu vi no envelope que ela deu o dízimo de R$12, e ela colocou dízimo da faxina. Ela ganha uma faxina por mês, alguém paga para a pessoa ir na sua casa para limpar, para faxinar, e a diarista, ela ganha lá, a faxineira, tipo 120 o dia. Ela pega em gratidão a Deus e entrega R$12, por conta da bênção que ela recebe todo mês, ou de 15 em 15 dias, não sei. Você está entendendo? A Lucidalva está aqui ou não? Quando ela casou, ela dizimava de tudo aquilo que ela entendia por bênção no seu casamento. E é fantástico isso, né? Quando a gente tem esse entendimento. Eu sou grato ao céu, eu sou grato a Deus pelo que Ele tem feito por mim. E quanto mais grato você for, quanto mais grato você demonstrar ser, mais abençoado você vai se tornar.